Vou cortar o áudio. Olá pessoal, em vídeos anteriores falamos sobre o mercado cambial e que esse mercado cambial tem a sua atuação justamente na conversão de moedas e a sua maturidade à vista e curto prazo. A taxa de câmbio, que é uma relação de unidade de uma moeda e outra, e as casas de câmbio, que são responsáveis por realizar essa intermediação financeira. Nós vimos também que a taxa de câmbio spot ela tem o seu pagamento à vista e a taxa de câmbio forward ela tem justamente o seu pagamento em data futura, geralmente inferior a um mês. E no Brasil nós temos taxa de câmbio livre, comercial, e taxa de câmbio flutuante, que é o câmbio turismo, ambos com suas respectivas atuações em determinadas operações. E nós recebemos uma pergunta em um dos nossos comentários, em algum dos nossos vídeos. Ele pergunta se justamente não compensaria o governo voltar ao câmbio fixo. E é essa análise que a gente vai fazer hoje, né? Digamos que numa situação hipotética o câmbio esteja a R$5 por $1, né? E essa troca pode ocorrer vice-versa. E o Banco Central define que a partir de hoje sempre $1 vai custar R$1, né? Aliás, $1 sempre será R$5 e vice-versa. E quando ocorrer pressões para alterar essa cotação da moeda, o ajuste vai ser feito para manter essa taxa de câmbio inalterada. E como ocorre isso na prática? Vamos trazer um exemplo aqui. A gente tem, por exemplo, aí, fortes pressões de venda de moeda nacional no mercado, e isso desequilibra essa paridade diante de outras moedas, né? E como que isso vai ocorrer? Ora, a gente tem um mercado de câmbio com venda e compra de real. Digamos que uma determinada companhia ou ocorre uma operação para vender R$1.000 e comprar isso em dólares. Porém, no outro lado, a compra apenas de R$800, né? A pessoa tem dólares e quer comprar R$800, né? E o que isso acontece? Isso exige que o Banco Central converta o restante para manter esse câmbio equilibrado. Seria como se ocorresse que o Banco Central tem que entrar com R$200 em dólares, né? Que seria equivalente em dólares, e gastasse as suas reservas nessa proporção, naquela proporção que a gente disse anteriormente, de R$5 para $1, para que esse câmbio se mantenha no mesmo patamar. Em resumo, o câmbio fixo e o câmbio fixo, ele tem algumas vantagens e desvantagens. Ora, uma das vantagens do câmbio fixo é que ele traz uma previsibilidade da taxa de câmbio. Ora, sempre R$5 vai conseguir converter para $1, e isso traz uma previsibilidade muito interessante em comparação com o câmbio flutuante. Isso permite também um planejamento dos importadores e exportadores e permite o uso do câmbio para estimular o comércio. Ora, se eu sei qual que é a taxa que vai estar amanhã, daqui a um mês, daqui a um ano, eu consigo realizar planejamentos muito mais eficazes, e esses planejamentos me permitem aí, justamente estimular esse comércio, né? Porém, essa atividade, esse câmbio fixo, ele também traz algumas desvantagens, e são desvantagens muito graves. O governo ele vai precisar de elevadas reservas cambiais para defender essa taxa de câmbio. Nós vimos ali no nosso exemplo rápido que o Banco Central teve que comprar reais e oferecer dólares para que essa taxa de câmbio seja mantida, para que o mercado se mantenha equilibrado. Então, se caso ocorrer um ataque especulativo, ou seja, ocorra uma demanda muito grande por dólares e uma venda muito grande de reais, o governo vai precisar de ter elevadas reservas cambiais para conseguir comprar todos esses reais, vender todos esses dólares e defender essa taxa de câmbio. Com o câmbio fixo, o Banco Central também perde autonomia para determinar a política monetária. E essa política monetária ela passa a ser determinada pelo país emissor da outra moeda. O nosso exemplo aqui é o dólar, ou seja, a nossa política monetária seria a política monetária lá dos Estados Unidos. Digamos que nossos países estejam em momentos econômicos diferentes. Digamos que aqui a gente tem uma situação de inflação e necessidade de juros mais altos. De repente lá, eles estão em uma situação de necessidade de estímulo à economia, ou seja, de taxas de juros menores.
E isso ocorre uma questão de política monetária muito grave, né? Ora, aqui a gente precisa de uma coisa e lá eles vão fazer outra coisa para defender suas questões soberanas e nós perdemos um pouquinho da nossa soberania. E também a gente tem que a valorização artificial do câmbio ele vai prejudicar as exportações. Como que essa valorização artificial, que pode ocorrer por meio do câmbio fixo, prejudica as exportações? Ora, os produtos nacionais, os produtos fabricados aqui no país, soja, por exemplo, aviões, né, e entre outros produtos nacionais, eles ficam mais caros quando forem vendidos lá fora. Ou seja, a gente perde competitividade dos nossos produtos fora do país, o que pode reduzir, né, a entrada desses dólares importantes para o país nessa situação de câmbio fixo. A nossa referência é o livro do Assaf Neto, Mercado Financeiro. E caso tenha alguma dúvida, podem escrever algum comentário que a gente tenta responder o mais breve possível. Muito obrigado.